E aí, galera, boa tarde. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Chegamos na área, estamos aqui hoje para a gente dar essa mensagem de reta final para vocês da prova do Enem. A prova do Enem, galera, é uma prova simples, é uma prova fácil para vocês. É uma prova fácil porque ela pressupõe que vocês sejam capazes de ler os comandos que tem no enunciado e a partir deles desenvolver o raciocínio. Não tem em prova de Enem nada que seja mirabolante, conceito de geometria analítica, de polinômios, nada de outro mundo. Lembrem-se de que o Enem é sobre as questões fáceis que tiverem dentro dessa prova, tá ok? Não é isso, Fábio? Nós já tivemos aqui aquele encontro onde nós mostramos a importância grande de reconhecer as questões fáceis. Nós vimos aqui aquelas situações em que você, com apenas 15 questões feitas, consegue chegar em perto de 700 na prova de matemática, né? E situações também que você pode às vezes fazer 20 questões e não chegar nem em 600, porque a gente tem que reconhecer e garantir as questões fáceis da prova. Então nossas aulas aqui do Academy Enem não são para a gente fazer um aprofundamento, para você saber fazer aquelas questões mais difíceis da prova, não é isso não. Nossas aulas aqui são para a gente matar, olhar e resolver as questões fáceis, que às vezes você pensa que é difícil, mas com um olhar mais aprofundado que a gente vai dando aqui as dicas, você reconhece como fácil e acerta essa questão. E pensando nas questões fáceis da prova, a gente tem um problema, que é justamente como achar essas questões fáceis, não é isso? Como é que a gente vai olhar para a nossa prova e vai, a partir dessa visualização do papel, daquelas 45 questões, encontrar as questões pelas quais nós devemos começar o nosso trabalho. E o Fábio tem algo para a gente lembrar, não tem, Fábio, nessa hora? Antes de lembrar isso, Ângelo, só lembrar uma coisinha, nós temos 7 competências a saber, né? A estar preparado para a prova, 7 competências. Nós vamos trabalhar hoje uma competência, é a 2, né? 2. A competência 2 é aquele olhar da geometria, tá? Nós já tivemos aqui uma aula passada, Ângelo, foi com o Pedro Evaristo, e ele já trabalhou a geometria plana. Ele até entrou nas unidades de medida, até entrou na espacial também. E nós vamos dar mais ênfase a essa, porque com certeza, se a gente for contabilizar a prova de amanhã, você vai encontrar talvez umas 8 questões, 8 a 10, envolvendo geometria plana e geometria espacial. E os sólidos que nós vamos apresentar aqui, nós vamos ter com certeza ali uma questãozinha de cada, uma questãozinha de prisma, uma de cônico, né? Vamos trabalhar esses sólidos, são importantes. E a ideia básica é essa: você vai chegar na prova, tem uma porrada de questão lá dentro, mas tem questão que é uma página inteira. Tu vai ficar perdendo tempo, muito tempo, logo no começo da prova, cansando tua mente, logo nessa questão que é mais longa de texto. Me parece que a ideia central é sair folheando e sair procurando as figurinhas. Quando você sai folheando a prova e você acha, vixe, tem um triângulo aqui, vixe, aqui tem um quadrado, vixe, aqui tem um círculo. Pelo menos, eu sempre oriento meus alunos a começarem a prova por essas questões que tem essas figuras. Porque as figuras, pessoal, elas já dão uma introdução do que é que vai ser visto naquela questão. Elas facilitam a gente a identificar um caminho para executar a prova. A nossa ideia é que vocês, ao olhar para a prova, olhem para figuras como essa e tenham uma certa facilidade. Aliás, Fábio, será que a gente consegue dar um nome para essa figura? O que é que essa figura aqui teria de especial para a gente, né, Fábio? Vamos passar essa pergunta para vocês. Quem sabe o nome dessa figura aí? Eita. Joga aí o nomezinho. Eita. Pessoal, a grande ideia dessa figura é vocês perceberem que ela tem 2 bases. Estão vendo elas piscando aí na tela? 2 bases. Mais que ter 2 bases, elas são 2 bases paralelas e iguais. Toda vida que eu tiver 2 bases, uma em cima e outra embaixo, que forem paralelas e iguais, eu vou ter uma figura que eu vou chamar de prisma. Não é isso, Fábio? Prisma, né? Também lembrando uma coisa, esse desenho aqui, ó, a figura, o nome é espacial,
porque a figura está no espaço, em 3 dimensões, diferente da figura plana, né? Tem a geometria plana, vamos trabalhar com as figuras planas, que é o retângulo. Alguém olhou para cá, para essa figura do prisma? Volta aí, Ângelo. Alguém olhou para cá e disse assim, essa figura é um retângulo. Né? Eu não posso falar isso, porque retângulo é apenas uma face, tá? A figura, ela apenas uma parede, né? Ela está em perspectiva. Ela tem esse desenho aí para a gente ter essa ideia que ela sai do papel, né? É a perspectiva. Mas vamos ter a figura em 3 dimensões, né? A plana só tem 2 dimensões, por exemplo, um retângulo, comprimento e largura, né? A figura espacial, que é o prisma, comprimento, largura e altura, são 3 dimensões. Então, nós vamos trabalhar hoje exatamente as figuras espaciais, as de 3 dimensões, as que saem do papel. Nesse caso, o prisma, mas tem também outras figuras que você já conhece, como esfera, cone, cilindro, pirâmide, tudo isso vamos trabalhar na aula de hoje. E aí, para a gente chegar e olhar para uma figura dessa e saber o que fazer com ela, a gente primeiro tem que achá-la, né? Na hora da prova. E aí eu peço para vocês olharem para essa figura e pensarem, vocês estão vendo nessa figura uma base embaixo e uma base em cima, paralelas e iguais? Pois eu estou. Essa figura tem, pessoal, 2 bases paralelas e iguais, uma de frente para a outra, sim ou não? Presta atenção. Presta atenção. Vocês estão presos à ideia de chão e teto. Vocês estão pensando que o chão é aqui, né? E o teto é aqui, né? Pode não ser. Existe uma coisa que a gente faz. Sabe quando a gente fica brincando na praia, fica dando cambalhota, dando estrela? Pois é, às vezes é só pegar a figura e fazer assim com ela, ó, pá! Deitar a figura de lado, tombar a figura. Quando você bota essa parte da frente da figura no chão, essa frente aqui é o chão, galera, ó. Esse triângulo que tem aqui na frente, ó, tá indo para o chão. No que esse triângulo foi para o chão, tem ou não tem um triângulo lá atrás? Ó, o lá de trás, ó. O lá de trás é esse, ó. Olha o que aconteceu com o triângulo lá de trás. Ele foi para onde? Então tá vendo que ela tem 2 bases paralelas? O chão e o teto, na verdade, é a frente e as costas. E você fez isso, ó. Tranquilo? Então essa figura tem 2 bases paralelas. A diferença é que aquela figura anterior, as bases eram 2 quadrados. E aí as bases são 2 o quê? Triângulos. Mas são prismas também. É um prisma também. Muita gente pensa que isso aqui é uma pirâmide. Não é pirâmide. Vocês vão ver já já o que é uma pirâmide. Mas eu vou logo adiantar. Para ser pirâmide precisa ter só um ponto em cima. Um ponto. Não pode ter essa distânciazinha aqui não. Teria que ser só 2 pontos. Teria que ser todo mundo convergindo para um ponto só, para ser pirâmide. E aí você entendeu que as figuras, às vezes na prova do Enem, elas não aparecem visualmente, dando na cara que elas são prisma. Às vezes elas aparecem com a necessidade de que você faça alguma coisa com elas. Nesse caso você precisa fazer o que com elas? Tombar. Rodar a figura, com isso, quando você roda a figura, aí fica uma base embaixo e uma base em cima, sendo 2 bases paralelas e iguais. Tá tranquilo aí? Também, pessoal, é importante você ter a visualização da parte plana das faces. Volta aí, Ângelo, essa figura aí. Dá para pegar esse aqui não? Não, eu queria ver aquela do triângulo lá. Só para mostrar uma coisa, ó. Se você perceber, eu tenho 3 nomes importantes nas figuras espaciais, tá? Vértice, beleza? Que é o pontinho, certo? Aresta, que é um segmento. E o que mais? Face. Então nessa figura aqui, por exemplo, ó, você tem uma face em cima, que é um triângulo, e tem uma face embaixo, que é um triângulo. Então a sua visão de superior e inferior, triângulos. Mas se você olhar para a visão frontal, você vai visualizar um retângulo, ó. Outro retângulo aqui e outro retângulo atrás. Então eu tenho 3 faces retangulares nas laterais e 2 faces triangulares. Então eu tenho 5 faces, tá legal? E tenho quantos vértices? Ó? 1, 2, 3 vértices em cima, 1, 2, 3 vértices embaixo, 6 vértices. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 arestas, tá legal?
Avançando aqui um pouco mais, eu quero que vocês lembrem daquela fala do Fábio logo no começo. Essa figura, ela é em perspectiva. O que significa isso? Tem algo na frente e tem algo por trás. O que fica por trás, normalmente na prova do Enem, vai aparecer tracejado. E vocês veem que na hora que ela está rodando, que ela passa para frente, ó, ela está tracejada, não está? Ó? Quando ela passar para frente, ela está rodando, bem aqui, ó, ela fica cheia, uma linha cheia. Então, quando a linha fica cheia, é porque ela está na frente. Rapaz, vou dizer um negócio, esse Ângelo Vitor é um artista, viu? Porque para fazer isso aqui no PowerPoint, só o mágico Ângelo Vitor consegue fazer, viu? Para você colocar uma figura tracejada, é porque ela está por trás da figura, beleza? Cheia está na frente, tracejada está por trás. Sempre lembra disso. Se você avançar um pouco mais, vai naquilo que o Fábio também falou. Não é isso, Fábio? Isso. Aqui eu tenho vários tipos de prismas. Todos têm duas bases paralelas e bases que são o quê? Iguais. Agora, qual a diferença entre esses prismas? Está no nome da base. E aí vai gerar o nome do prisma. Por exemplo, essa base aqui, qual é? É um triângulo? Então qual vai ser o nome do prisma? Prisma triangular. Fábio, essa aqui tem um nome, né? Essa base é um quadrilátero, né? Ei, pessoal, só cuidado com uma coisa. Quando eu olho para cá, essa base é o quê? Aí você vai dizer assim, um quadrado. Eu posso dizer que é um quadrado? O certo é eu dizer que é um quadrilátero, porque tem 4 lados. Um quadrado só se o quê? Se os 4 lados forem iguais e os 4 ângulos de 90 graus, né? Só lembrando isso. Posso dizer que é um retângulo? Posso, né? Ou não? Depende. Retângulo precisa ter todos os 4 ângulos de 90 graus. Ou seja, não basta só olhar para a figura. Você tem que ler o texto e verificar se no texto ele dá alguma dica. Ele vai dizer, olha, a figura é essa. E na base, esse lado aqui mede 3, a profundidade mede 2. Aí você fala, peraí, se é 3 e 2, já são diferentes. Já não é já quadrado. não pode ser um quadrado. E aí ele vai ter que te dar alguma dica. Se ele não te der uma dica, você trabalha genericamente com quadrilátero. E sempre no prisma vai ter que ter 3 informações, né? Comprimento, largura e altura. Aquela dali, Fábio, o nome aqui, dela. vamos lá. Que figura plana é essa base, pessoal? Conte aí os lados. Pentágono. Então, como é o nome do prisma? Prisma pentagonal. Essa base aqui tem quantos lados? 6. Como é o nome? Hexágono. Como é o nome do prisma? Prisma hexagonal. Então, prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. E aqui? Essa daí é interessante porque também tem 4 lados, não tem? Mas eu quis tentar desenhar para vocês um trapézio. Então é como se fosse um prisma que na base tem um trapézio. Eu posso chamar de prisma trapezoidal. Entendeu como é que é? E também posso chamar de prisma quadrangular, porque tem 4 lados. Tá certo? O que importa é que vocês coloquem do lado do nome do prisma algo que fale qual é a base dele. Beleza, pessoal? Continua, vai. Avançando aqui para esse bichinho aí, ó. Vocês estão vendo que eu tenho 3 lados embaixo? São 3 arestas. Vocês estão vendo que eu tenho 3 lados em cima? Eu também tenho 3 arestas. E vocês estão vendo que eu tenho 3 arestas subindo? Uma para cada vértice. Então, quando vocês forem contar, lembra que o Fábio estava nesse instante contando? Sejam organizados. Organizem o raciocínio. Conta assim, ó, primeiro eu vou contar do chão, depois eu vou contar de cima, depois eu vou contar quantas arestas estão subindo. Para eu não misturar uma coisa com a outra. Tudo bem? Aquilo que o Fábio chamou de faces laterais, essas verdadeiras paredes, as paredes da figura, também são 3, não são? Além dessas 3 paredes, tem quantas bases? 3 paredes aqui, tem quantas bases? 1, 2. Então vai ser sempre 3 com mais 2. Sempre o número de base, o número da base não é triângulo, né? Não são 3? Não são 3 paredes?
Você sempre bota mais 2 para descobrir o total de faces que a figura tem. Sempre bota 2 a mais. Se eu tiver, por exemplo, essa figura, a base tem quantos lados? 4. Então tem quantas arestas no chão? 4. Quantas arestas em cima? 4. Quantas arestas subindo? 4. São 4 em cima, 4 embaixo e 4 em pé, subindo. Dá um total de 12. Se eu quiser quantas faces? 4 paredes, mais uma embaixo, mais uma em cima, mais 2. 4 mais 2, 6. E aí por diante. Se eu continuasse com essa brincadeira, eu ia construir várias situações diferentes. Um cuidado que eu dou para vocês é só o seguinte, ó. Esse prisma, esse aqui, só esse, tem um apelido. Toda vida que o prisma for quadrangular, o apelido dele é paralelepípedo. Quando ele, além de ser quadrangular, é tudo retinho, é tudo retângulo no chão, retângulos nas laterais, eu chamo de paralelepípedo retângulo. Mas tudo é o quê? Paralelepípedo. É um apelido que te dá para essa figura. Depois a gente vai trabalhar com ele, com mais detalhes com vocês. O paralelepípedo é a famosa caixa de sapato, né? Ou aquela pedra, o nome paralelepípedo é aquelas pedrinhas também da rua, quando são bem direitinhas, né? Tem esse nome de paralelepípedo, faz aquela calçada, né? E lembra, por exemplo, que quando ele falar em paralelepípedo, ele vai estar podendo falar, por exemplo, em piscina. Uma piscina, né? Piscina tem tampa? Tu já viu piscina com tampa? Então quando for contar as paredes da piscina, tu não bota tampa em cima, né? Tu só bota parede onde? Nas 4 aqui e no máximo bota o chão. Tu não bota tampa. Quando for falar em caixa de sapato, aí não. Caixa de sapato, aí você tem que falar das paredes, do que fica embaixo e também do que fica em cima. Ou seja, cada figura olha para ela e escolhe o que quer trabalhar. Tá tranquilo aí? Aqui, pessoal, é só mais uma vez aquilo que o Fábio falou. Existem lados na base, não tem? Eu chamo eles de aresta da base. Esses aqui são da lateral, não são? Eu chamo arestas da lateral. Tudo é nomenclatura que está dando para vocês. E lá em cima tem um dos vértices da figura. Se a gente continuar brincando, a gente vai ter uma figura tipo essa aí, ó, que vocês estão vendo aí do lado, ó. Vocês vão ter faces laterais e vão ter o quê? Sempre 2 bases, uma em cima e outra embaixo, paralelas e iguais. Tá tranquilo essa parte até agora? Entendemos a figura? Eu acho que depois que a gente entende a figura, a gente consegue olhar para isso aqui já com outros olhos, não é isso? Isso aí é prisma, pessoal? Hein, Fábio? Tu tá enxergando algum prisma aí, Fábio? Tá olhando bem assim. Só me lembrar daquele negócio que tu falou no começo, né? Tombar. Vixe. Deitar. Vamos ver, quando é que é prisma? O nosso amigo aqui, ó. Nosso amigo aqui tá falando com vocês. E eu estava lembrando. Lembra que a gente falou de tombar? Tombar, ó. Vamos lá? Isso, ali eu gostei. Ó. Assim, ó. Pá. Pegar a figura e fazer assim, ó. Pegar a figura e tombar a figura. É isso que a gente vai ter que fazer nessa bichinha aí, ó. Olha, eu vou grifar para vocês enxergarem. Olha para ela, ó. Olha para ela, ó. Ah, essa aqui naquela, ó. Ali, fala a outra, ó. Aqui, né? Olha a outra, ó. Vocês estão vendo a bichinha ali, ó? O que aconteceu? Eu marquei uma coisa que tem 4 lados, não foi? Ela tem uma igualzinha a ela por trás. Tem uma igualzinha a ela por trás. Tá paralela. São iguais. Então isso aí é o quê? Um prisma. Só que a base dela, quem é? É esse trapézio que está aí na frente. Deu para entender? Tu tá pegando só uma parte dali, Ângelo? Aqui eu vou pegar a figura inteira aqui não, de novo. essa aqui, tu quebrou ali, foi? Não, é outra, são 2 figuras. Ah, são 2 figuras. São 2 figuras. Essa daqui agora, ó. Vocês estão vendo que tem uma na frente e tem outra atrás, igualzinha. Essas 2 figuras, uma na frente e a outra atrás, são paralelas. Isso. Paralelas. E são o quê?
iguais. Se elas são paralelas e são iguais, isso aí também é um prisma. Vocês estão vendo como linguagem é tudo? Vocês olham para uma figura, vocês não enxergam o que o cara está falando no Enem. É só vocês olharem para a figura e pensarem: cadê as coisas paralelas e iguais? Não fique focado só no chão e no teto, não. Olhe na lateral, ó. Porque a base pode não ser o que você está vendo. A base pode ser a lateral. Essa lateral é a base, ó. A, C, I, H, G, ó. Isso é uma base. E do lado oposto é outra igual. Por trás. Se eu deitasse ela, né? Beleza? Vamos continuar então aqui. Volume de um prisma. Qual é a grande sacada de calcular o volume? A grande sacada de calcular o volume é entender que no prisma não está igual lá de baixo até lá em cima. Não fica igual? Não são duas bases paralelas iguais? Então é só você pegar a de baixo, que é a base, e multiplicar por quantas vezes for a altura da figura. Por exemplo, se na altura tiver 3 metros, é porque a base tem que ser multiplicada por quanto? Por 3. Se a altura for 4, a base tem que ser multiplicada por quanto? Por 4. Se a altura for 5, é porque a base tem que ser multiplicada por quanto? Por 5. Então, de uma maneira geral, toda vez que eu tiver uma figura como essa, eu vou olhar qual é a área que está no chão, a área que eu chamo de área da base, e vou multiplicar. Eu vou pegar a área que está no chão, que eu chamo de área da base, e vou multiplicar por quantas vezes for quem? A altura da figura. Tudo bem, pessoal? Eu até coloquei uma figura, Fábio, que até facilita a identificação disso aí. Até facilita o pessoal a gravar essa fórmula. Ó, e essa área da base aqui, na aula passada do Pedro, a gente trabalhou muito sobre áreas, né? Então a área da base é uma coisa que eu vou ter que também calcular. A base pode ser um quadrado. Qual é a área de um quadrado? O lado ao quadrado. A área da base pode ser um retângulo. Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. A área da base pode ser um hexágono, pode ser um triângulo. Então tem que saber a área dessa base. E depois vezes a altura. Lembrando também que quando eu falo de figuras espaciais, na competência 2, eu tenho algumas habilidades. Uma habilidade é você descobrir qual é o volume, que é o que a gente está falando agora. Que é toda aquela região interna, né? Toda aquela capacidade de armazenamento da figura. Mas também, às vezes, o cara não está pedindo isso. Se o cara disser assim, ó, eu vou te dar latas de tinta para você pintar as paredes do meu prisma. Se você vai pintar a parede, você vai calcular a área da parede e não o volume. Quando é que vai ser volume? Quando ele quiser encher a figura, preencher com água, preencher com algum líquido, né? Isso é o volume. E eu posso também simplesmente nem calcular nem área nem volume. A questão é só assim, ó, identificar, né? Quais são os prismas, quantas faces tem, como a gente estava falando agora? Ou qual é a visão superior da figura? Aí você vai só se olhar de cima, você vai ver o que aí? Um pentágono. Mas se você olhar de frente, vai ver um retângulo. Então às vezes é só pergunta besta, não tem que fazer cálculo nenhum. É só questão de planificar, ver as partes planas do sólido. Às vezes tem que calcular a área. E às vezes tem que calcular o volume, depende do comando da questão. Exatamente. Aqui, ó, a gente até colocou uma outra figura que facilita a identificação. Vocês percebem que dá para a gente contar quantos quadradinhos tem em uma linha? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem A quadradinhos na primeira linha. Mas essa primeira linha não vai se repetir várias vezes? Aqui atrás, ó, essas linhas verdes, essa primeira linha não vai se repetir várias vezes? Quantas vezes isso aqui vai se repetir? É o que é o outro lado. Esse lado de cá vai dizer quantas vezes essa linha vai se repetir. Por exemplo, se aqui tiver 8, tem 8 quadradinhos. Se aqui tiver 7, isso quer dizer que o 8 quadradinhos está se repetindo quantas vezes? 7 vezes. É por isso que no quadrado, nos quadriláteros, nos retângulos, né? A gente faz base vezes altura, A vezes B. E aqui eu te pergunto, essa base vai ou não vai subir em várias camadas?
não vai ficar subindo aqui várias camadas dessa figura? Quantas camadas eu tenho aqui? C camadas. Então é só pegar o A vezes B e multiplicar quantas vezes? C vezes. É por isso que muitas vezes calcular o volume é até mais fácil. É só fazer comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento, largura da figura, vezes quem? Altura. Comprimento, largura, multiplicado por quem? Altura da figura. São as três dimensões que nesse caso um paralelepípedo, né, que é o tipo de prisma, tem, né? E aí a gente vai avançando com vocês, porque te acredita que, olhando para uma questão dessa, que foi uma questão de prova anterior, a gente não tem mais muita dificuldade, né? Vocês olham para essa casa, vocês estão vendo o chão da casa, mas no teto tem outra coisa paralela e igual? Não. Mas se vocês olharem para frente da casa, e vocês forem lá no final da casa, não vai ter outra igualzinha a ela, paralela e igual. Se vocês olharem para essa figura, essa figurazinha aí, não tem uma outra figurinha igualzinha a essa lá no final, lá onde está o Fábio, lá na ponta. Então essa figura também é um prisma, só que é um prisma disfarçado, em que as bases dele estão uma na frente e a outra está por trás da figura. Cadê a altura? A altura, pessoal, eu só consigo enxergar se eu pegar essa figura e fizer o que com ela? Tombar. Só se eu pegar essa figura e fizer o que com ela? Tombar. Então percebam que esse 7,2 vai funcionar como sendo quem? A altura da figura, porque quando eu virar assim, ó, pá, o 7,2 vai ficar em cima, não vai? Então o 7,2 vai funcionar como se fosse uma altura. Onde está querendo dizer que essa parte vermelha é a base. Não é o chão da casa que é a base, é essa figura aqui que é a base, né? Porque lá no final tem outra igual. E o 7,2 fica sendo a altura, que é a distância entre as duas. A altura é nada mais, nada menos que a distância entre as duas bases. Se uma base está aqui na frente da casa, a outra base está nos fundos da casa, o comprimento da casa passa a ser a altura do prisma. Como se eu colocasse minha casa, que está assim, ó, a frente dela e os fundos dela, e virasse ela em pé. Então o 7,2 esse 7,2 aqui que é a altura. E essa parte vermelha é a base. Tá certo? Ele perguntou na questão qual é a capacidade em metros cúbicos. Pessoal, capacidade é quanto cabe dentro, não é isso? O que cabe dentro é justamente o que a gente chama de volume da figura. É como se eu enchesse todo ali com água ali dentro. É quanto cabe de água ali dentro? É o volume, é a nossa capacidade. E como é que a gente calcula o volume dessa figura? Nós já falamos sobre isso. Como é que a gente calcula o volume dessa figura? Como é que a gente calcula o volume? A área da base. Ixi, desconfigurou um pouquinho. Mas é a área da base vezes quem? Vezes a altura. Nessa base tem uma figura meio troncha. Aí qual foi a grande sacada que eu tive aqui? Eu cheguei e falei, cara, a figura era difícil. Era uma figura com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Aí eu peguei e falei o seguinte, que tal se eu dividisse ela bem no meizinho? Se eu dividir ela no meio, eu deixo ter uma figura de 5 lados e passa a ter 2 figuras mais fáceis. Por que o Anderson está fazendo isso, pessoal? Porque as figuras que a gente tem na mente, a fórmula da área, são as figuras mais comuns. Quais são elas? O quadrado, o retângulo, o triângulo e o trapézio. São as mais comuns. Área do quadrado, lado vezes lado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E tem o trapézio que não é tão comum quanto as outras, mas também é simples. Base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Então, o que o Ângelo fez? Pegou um pentágono, que eu não sei qual é a fórmula de um pentágono, e quebrou em 2 trapézios. Cortou bem no meio, ó.
ficou um trapézio para cá, outro trapézio para lá. E ele não precisa calcular as duas áreas, não, calcula só uma e multiplica por 2. Como é que vai ficar essa área, Ângelo? E aí, cara, só um lembrete. Tá vendo que ele já marcou para ti qual o tamanho da pequena? O tamanho da pequena qual é? 0,9. Agora você tem que pensar. Qual é o tamanho dessa base grande aqui, ó? Desse lado grande? Aí você pensa. Até aqui é 0,9. Mas tem um pedacinho aqui que é quanto? 0,6. Então, o pedaço completo vai ser 0,6 mais 0,9. Que dá quanto? 1,5. Então, eu descobri qual é a base menor, 0,9, e eu já sei qual é a base maior. A base maior é quanto? 1,5. Deu para entender o que a gente fez? Aí vem a coisa que o Fábio falou, né? A gente olha para uma figura dessa, também tem uma outra coisa importante. Tem uma base, tem a outra base, e tem um 3 aqui embaixo, que tem a ver um pouco com essa distância, não é não? Só que isso aqui não está bem no meio. O 3 é se fosse até o outro lado. Como vai até o meio, é porque a altura aqui, essa distância entre as duas bases, só vale metade de 3. Metade de 3 é quanto? 1,5. Então vocês começam a entender que eu estou transformando a figura difícil em uma figura mais fácil. Essa é a grande meta de vocês na prova. Eu tinha um pentágono, transformei o pentágono em 2 trapézios. Por quê? Porque o trapézio eu sei a fórmula da área. Como o Fábio lembrou, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se eu sei isso, é mais fácil trabalhar com trapézio do que trabalhar com pentágono. Então eu vou quebrar. Foi isso que eu fiz. Professor, eu não sei decorado a fórmula do trapézio. Tem nada não. Quem não soubesse a fórmula decorado, quebrava de novo. Fazia assim, ó. Passava uma linha bem aqui, ó, ligando, ó, esse ponto com esse aqui, ó. Passando uma linha bem aqui, ó, a figura ainda ficaria mais fácil ainda, porque ele ia ficar embaixo um retângulo e em cima um triângulo. Só que você ia ter que somar agora 4 figuras pequenas. Quebrem, não só requebrem. Ei, Ângelo, Quebrem a figura grande em figuras pequenas para ficar mais fácil. Se você, com essa ideia que você teve, como assim na minha cabeça, né, a forma do retângulo e do triângulo, a área, são mais fáceis do que a do trapézio, né? Porque é mais simplesinhas as formas. Não precisa nem quebrar em 4, Ângelo, porque se você passasse daqui para... Esquece essa linha aqui, passasse daqui para cá, esse retângulo de baixo, ó, é 0,9 vezes 3. A área, morreu. E o triângulo de cima é base, que é 3, vezes a altura, que é 0,6, dividido por 2. Morreu. De novo, ó, o retângulo de baixo, 0,9 vezes 3, daria 2,7. E o triângulo de cima, 3 vezes 0,6, dá 1,8. Dividido por 2, 0,9. Olha, já veio de cabeça já. 2,7 com mais 0,9. Somou, tá aí a área. Deu para entender direitinho? O Ângelo já dividiu em 2 trapézios, que também tem a fórmulazinha, vai sair do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar, respirar bem fundo, porque a gente vai aproveitar essa questão para fazer um algo mais. Vai revisar uma matéria lá da habilidades anteriores, que é a habilidade chamada de escala. Eu vou falar isso porque o enunciado disse que isso aqui era só uma maquete. É uma maquete, é um desenho. E ele quer saber a capacidade real que tem na casa, depois de construída. Para transformar figuras em coisas reais, eu preciso de escala. Só que tem um detalhe, vou voltar aqui para o enunciado, porque eu não li o enunciado para vocês. Eu estou só olhando figurinha. Se eu voltar aqui para o enunciado, ele fala, opa, dominando o slide, olha aqui, ó. A escala
é 1 para 500. O que significa dizer que a escala é 1 para 500? É que todo número 1 tem que ser multiplicado por 500 para virar real. Só isso. O número 1 tem que ser multiplicado por 500 para virar uma distância real. Só que eu te pergunto, pense um pouquinho comigo, vai. 500 centímetros são quantos metros? 5 metros. Então, 1 centímetro vai virar o quê? 5 metros. No fundo, era só multiplicar por 5. Era só multiplicar por 5 e transformar centímetros em metros. Deu para entender o que eu estou falando aí? Resumindo, escala, pessoal, ela diz para a gente qual é o número que eu devo usar para multiplicar o meu desenho e ele virar uma coisa real. Se a escala diz o número que eu multiplico para virar real, ela também me diz o número que eu tenho que dividir para virar o quê? Desenho. Então, se ele tivesse me dado as distâncias reais da casa e eu quisesse voltar para o desenho, era só fazer o quê? Dividir pelo mesmo 500. Toda vez, de novo, do desenho para o real, do desenho para o real, não é para ficar maior? Então eu multiplico. Do real para o desenho, não é para ficar menor? Então eu divido. Deu para entender direitinho isso aí? Aí aqui, Fábio, a gente avança bem lá para frente, ó. E pega esse trapézio, olha para essas coisas dele, desenha como nós já desenhamos. Lembra do 1,5 que eu falei? Lembra do 1,5? Lembra do 1,5? Lembra do 0,9? Tudo isso aqui te falou, não foi, ó? Eu vou pegar só o lado de cada figura. Só um dos trapézios. O Fábio disse que bastava calcular um deles, não foi? O outro não é igual? Era só calcular um deles e multiplicar por 2. Aí eu vou pegar essa figura e vou usar a escala. O que vai acontecer com 0,9? Não vai ser multiplicado por 500? Pensa, vai. O que acontece se eu multiplicar por 500? Se eu multiplicar esse cara por 500, vai dar 4,5 metros. O que acontece se eu pegar o outro aqui, que é 1,5? Vai dar 400, só é porque ele já passou direto, né? Esse cara vezes esse vai dar 450 centímetros, né? Que passando para metros, 4,5 metros, né? Só isso. Exato, é. 1,5 vezes 500 vai dar quanto? 7,5 metros. É aquela história de 500 centímetros são 5 metros. É só multiplicar por 5, no fundo. O que ele está fazendo aí é transformando o desenho para a casa de verdade, né? O real, né? Que é a escala. E aqui, ó, o que nós tínhamos chamando de 0,9 vai virar quanto? 4,5. O que nós chamamos de 1,5 vai virar quanto? 7,5. Aí agora eu pego essa mesma figura que vocês estão vendo aqui, ó, desse lado, eu vou desenhar ela do lado corrigindo, ó. Já com os valores reais, né? Multiplicados por 500. Confiram, ó. O 0,9 foi para quanto? 4,5 metros. O 1,5 foi para quanto? 7,5 metros. Todo mundo enxergou isso aí? Tá tranquilo? Ele não quer a capacidade real. Eu vou calcular a área e a altura no real, não vou? Eu vou trabalhar agora com aquela figura dali, ó. Tá aqui ela, ó. Vamos olhar para essa figura. 2 vezes aquela fórmula da área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. O sobre 2 cancela com sobre 2. O 2 vezes é porque são dois trapézios. Cancela o 2 com 2. Fica base maior, base menor e altura. Quanto é que é a base maior? A base maior, 7,5. Quanto é que é a base menor? 4,5. E quanto é que é a distância entre elas, a altura? 7,5. Aí eu botei os dois valores. 7 mais 4 é 11, né? Dá 12. Meio mais meio dá mais 1, fica 12.
12 vezes 7,5. Como é que a gente faz essa conta na prova do Enem? 12 vezes 7,5. Como é que vocês fazem? Faz na mão assim, multiplicando, né? A gente tem que aprender a fazer conta no Enem também. No Enem a gente tem que fazer essa coisa de maneira mais fácil. Como é que a gente faz? Não é a multiplicação? Esse número aqui não tem vírgula? Como é que eu faço para ele ficar inteiro? Não é só multiplicar por 2? Se eu tenho uma coisa, vírgula 5, se eu multiplicar por 2, o 7,5 vai virar quanto? 15, não é isso? Não fica 15? Aí eu vou pensar, peraí, se eu pego um deles e multiplico por 2, para compensar, é só pegar o outro e fazer o que com ele? Dividir por 2. Aí é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar esse, ele vai virar 15, e vou pegar esse aqui e vou reduzir a metade. Minha conta ficou mais fácil. Não está fácil não, está chato ainda. Tudo bem, dobra de novo. Quanto é 15 vezes 2? 15 vezes 2? 30. Divide por 2, dá quanto? 3. Então você brinca de fazer isso, ó. Pega um, multiplica e o outro divide. Até que eles fiquem bem facinhos. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3? Isso é fácil, né? 3 vezes 3? 9. Então 3 vezes 30 é 90. Já encontrei a resposta, 90 metros quadrados. Sem precisar ficar escrevendo aqui, armando conta. Vocês entenderam o que o anjo está querendo ajudar vocês, né? Essa conta 12 vezes 7,5 é uma conta chata de fazer. Mas a conta 3 vezes 30 é uma conta fácil de fazer. E vai dar a mesma conta, vai dar a mesma coisa no final. Que ele foi brincando, ó. Ele multiplicou por 2 e pegou esse, dividiu por 2. Já estava fácil, porque 6 vezes 15 já é fácil. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 5, 30. Dá 90. Mas para ficar mais fácil ainda, multiplicou por 2 de novo, ó, 30. Dividiu por 2, 3. 3 vezes 30, 90. Na verdade, a conta vai dar o mesmo resultado, só para que você ganhe tempo. Claro, se você lembrar de fazer isso, melhor. Se não, faz na marra mesmo, né? A contazinha chata mesmo. Mas é um truquezinho legal que o anjo está ensinando para vocês aqui. E esse bizu que eu dou para vocês, vale quando? Toda vez que o número terminar em 5. Porque se o número termina em 5, quanto é 2 vezes 5? 10. Ou seja, ele passa a terminar em quanto? 0. É mais fácil fazer conta com 15 ou com 30? Com 30, porque tem um 0 no final. Tudo que terminar em 5, se você dobrar, fica terminando em 0, né? Todo número que é vírgula 5, se você dobrar, fica inteiro. Vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, mas só tudo que eu estou fazendo aí é só para calcular o quê, pessoal? A área da base. Mas a questão queria o quê? A capacidade, o volume daquela casa. E volume é o quê? A área da base vezes a altura. Pois está aí, essa aí é a área da base. Só falta mais um cálculo para terminar a questão. Multiplicar pela altura. Exato. E a altura eu tenho que voltar para a figura. Porque eu me lembro nessa figura que lá tinha um 7,2. 7,2, eu estou lembrando. Não tinha? Só que eu lembro, qual é a escala? Qual é a escala? A escala é 500. 500. Então, para o desenho virar real, tem que multiplicar por quanto? 500. Era só pegar o 7,2, eu não fiz aqui, fiz aqui, ó. 7,2 vezes 500. Daria 100 centímetros, é 1 metro. Ali é como se fosse 5 metros, não é isso? 5 vezes 7,2 vai dar quanto? 36. O 7,2 deu 36 metros. Só um detalhe. Como é que eu faço o 500 virar 1000? 500 para virar 1000. Multiplica por 2. Se eu multiplicar esse por 2, o outro eu vou ter que dividir por 2. Quanto é 7,2 dividido por 2? 3,6. É por isso que aparece ali o tal do 36. O 1000, 2 zeros fazem o centímetro já virar metro. E o outro zero faz o 3,6 virar 36. Por isso que o total aí deu 36 metros.
Faça com calma, que dá para fazer isso tranquilo também. Sei a altura. A área tinha dado 90, não tinha? Está ali embaixo, ó. Se eu sei, está aqui, ó, 90. Se eu sei a altura, que é 36, dá para a gente calcular agora o volume. Como é que a gente faz para calcular o volume? Pega o 90 lá de baixo e multiplica pela altura. 90 vezes 36, quanto é que dá? E é chato de fazer. Eu também não gosto de fazer 90 vezes nada, não. Aí eu me lembro do seguinte. O que é 90? É 100 tirando 10%. É 100 tirando 10. Não é só pegar 100 e tirar 10? Se eu pegar 100 e tirar 10, não dá 90? Vamos lá. O que são 90 vezes o 36? É como se fosse 100 vezes o 36, tirando quantas vezes? 10 vezes o 36. Quanto é 100 vezes o 36? 3.600, 2 zeros. E quanto é que é 10 vezes o 36? 360. Eu transformei a conta do 90 em uma conta de subtração. Mais uma vez, o anjo está dando uma dica boa para você ganhar tempo no cálculo, mas não que você precise fazer isso. Você pega seu 36 vezes 9, bota o zerinho no final, morreu. Mas se você for treinando essa habilidade, você vai fazendo contas mais rápidas, né? Como foi a dica dele. Como é vezes 90, é como se fosse o 100% menos 10%, né? Se eu multiplicar 36 por 100, dá 3.600. E se eu multiplicar 36 por 10, dá 360. Então, se eu subtrair, eu encontrei exatamente o 90%. Eu costumo dizer que todo garçom é especialista em multiplicar por 11. E ele nem sabe disso. Porque o que é que significa, pessoal? Dar 10% é pegar 100% da conta e botar mais 10% da conta. Quanto é 100 mais 10%? 110% da conta. Se você pegar 110 dividido por 100, dá 1,1. É como se ele estivesse multiplicando a conta por 1,1. Às vezes, é legal você quebrar o número. Por exemplo, como é que você faz para multiplicar por 210? Em vez de você multiplicar por 210, você faz o quê? Multiplica por 200, multiplica por 10 e depois faz o quê? Soma os dois. E multiplicar por 10 é fácil? É, porque é só botar um zero. Multiplicar por 200 é fácil? É só pegar o dobro e botar 2 zeros no final. Então você torna contas que são chatas e são arriscadas de você perder porque errou na conta. Você torna aquela conta chata em várias contas pequenas e fáceis que vão tornar a questão certa com mais tranquilidade para vocês. Deu para entender o que eu estou falando aí? Continuando aqui, ó, ali vai dar 3.240 e esse era o gabarito da questão, o gabarito letra E de Eva. Posso passar adiante? Fábio, tem mais uma figura, Fábio. Pessoal, prisma é uma figura que toda vida cai. Todo Enem cai prisma. Todo Enem cai prisma. E também todo Enem cai cilindro. Cilindro é outra figura espacial que também tem duas bases, como o prisma tem, mas com a diferença, né? O cilindro é chamado de sólido de revolução ou de rotação. Imagina você pegar uma porta da sua casa. Eu vou botar ela já. Vai falar isso? Vou botar. Mas, né? A princípio, ó, tem uma dica especial no cilindro, que é a mesma do prisma. Qual é a mesma dica? Qual é? Duas bases paralelas. Eu tenho duas bases que continuam sendo paralelas, só que elas são dois círculos, um embaixo e um círculo onde? Em cima. Dois círculos que são paralelos e iguais. Então, sempre que as bases forem círculos, o nome do sólido é cilindro. Aí, peraí, ó. Peraí, olha aí, ó. Olha que lindo. Olha aí. Que eu falo, ó. Tá vendo que é um retângulo girando? É o que eu ia falar, ó. O retângulo girando, ó. Imagina, ó. Girando em torno de um eixo.
como se fosse a porta da sua casa. Quando você pega a porta, ela está presa no eixo. Você pega aqui o trinco e puxa. Você puxa, aquela lateral da porta fica parada e ela fica girando. Tá aí, ó. Uma figura está aqui, ó. Por onde passar a porta, ela vai passando pelo espaço e vai gerando, ocupando o lugar no espaço. E esse lugar que ela ocupou é o que a gente vai chamar de cilindro. E como ela gira sempre no mesmo ponto, ela gira e sempre a base vai ser um círculo. Continuando com essa brincadeira, a gente pode dizer que o prisma do tipo cilindro, ele não tem aquela linha. Porque olha para a figura. Tem alguma coisa marcando aqui ao redor? Ele não tem o vértice, né? Não tem vértice, não tem aresta. Mas a gente pode ou não pode imaginar como se tivesse várias... Alguém já viu tambor, bateria de escola de samba? O surdo, pá, pum, pá, como é que é? Ele não tem aquelas armações aqui do lado, não tem? Aquelas armações, elas só tem no tambor para segurar. Ele é redondo sem elas, não é isso? Essas lateraisinhas que a gente imagina que existem, a gente chama essas lateraisinhas de geratrizes. O que é geratriz? Não é a mãe da atriz, não é? Ela não gera a atriz, não. O que é geratriz? É algo que eu imagino que existe nas laterais, subindo do chão ao teto de maneira paralela, como é no surdo, como é no tambor, na bateria de escola de samba, subindo com aquelas hastezinhas na lateral. Tá tranquilo aí? Continuando com essa brincadeira, a gente tem outras nomenclaturas importantes, não é isso, Fábio? O eixo vertical, esse eixo, né, central, como se fosse a lateral do retângulo girando, né? Você vai ter aí como o eixo, como se fosse a altura dele, né? Se ele for reto. Ele sempre vai ligar o centro da base com o centro da outra base. Você pega o centro de uma base e o centro da outra, liga, vai ter o nosso eixo. Percebo que quando o cilindro for reto, o tamanho do eixo é o mesmo tamanho da altura e é o mesmo tamanho da geratriz. Quando o cilindro for deitado, oblíquo, o eixo tem o mesmo tamanho da geratriz, mas a altura é menor do que ele. E forma aqui um triângulozinho retângulo. Esse triângulozinho, normalmente ele te dá o ângulo para você trabalhar com seno, cosseno, ou aplicar o teorema de Pitágoras nele. É uma boa ideia, sempre lembrar do teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, nesse momento ali ele aparece. Aqui, pessoal, a gente também tem a ideia do volume do cilindro, não é isso, Fábio? Que é o mesmo do prisma, né? Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Do mesmo jeito do prisma. Mesmo jeito do prisma, a área da base vezes a altura. Só que a área da base é uma só. É sempre um círculo. E como é que a gente calcula a área de um círculo? Quem lembra a área do círculo? Vai. A área do círculo... Πr ao quadrado, exatamente. Ela né? é sempre π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, e aí multiplica pela altura. πr2 vezes h. Mas lembrem, a fórmula é a mesma do prisma. A área da base vezes a altura. Aí você tem que identificar o que é a base. A base aí é um círculo. Então qual é a área de um círculo? πr2, ó. πr ao quadrado. O r é o raio, o π é 3,14, né? Mas esse valor, quando é para você substituir por 3,14, ele vai dar na questão. Adote π igual a 3. Às vezes é assim, adote π igual a 3. Adote π igual a 3,1. A prova vai te dizer, tá? E o detalhe, pessoal, que você precisa aprender no prisma é o seguinte: vocês já compraram leite condensado de latinha? Lembra que às vezes tem uma receita na embalagem? Alguém já abriu aquela embalagem da latinha de leite condensado? Aquela embalagem de papel? O papelzinho ao redor, né? Lembra? Como é que é aquela embalagemzinha? Quando você abre, ela é ou não é um papel retangular? Ela não é uma tira de papel em formato de um retângulo. Isso é o que você precisa aprender quando vocês estiverem trabalhando com o cilindro. Vocês precisam lembrar que todo cilindro, quando você
pega o cilindro e abre. Que lindo, né? Não é lindo? Olha É aí, que maravilhoso. legal. Eu acho lindo isso aí, ó. Quase que eu me apaixono. Isso aqui é o quê? Uma base, que é a tampa de baixo. Ali é outra base, que é a tampa de cima. E aqui eu tenho o quê? A lateral se abrindo para você. Outra coisa Com a legal, viu? receita do Outra coisa brigadeiro massa, você Angel, com fazer. esse teu desenho aí show aí, você consegue perceber o que eu falei para vocês. Às vezes, a prova do Enem não quer que você faça nenhum cálculo, quer só que você identifique a parte plana da figura. Então ela vai te dar um cilindro e vai dizer assim, a planificação dessa figura gera qual figura plana? Aí vai estar as opções lá com os desenhos. Aí vai ter esse desenhozinho aí aberto que o Ângelo colocou e vai ter outros, né? Para você ver, só idealizar qual é a parte plana quando você abre a figura. Se você pegar um paralelepípedo, um cubo e abrir todinho, são 6 quadradinhos que você fecha e forma um cubo, ou abre, são 6 quadradinhos. E o cilindro é isso aí, um grande retângulo e as duas bases circulares. Bora ver se vocês entenderam. Quanto é que é a área da base? πr2. πr2, não é isso? E a da lateral? Quando você abrir assim a lateral, quanto é que vai ser essa da lateral? Eu vou botar outra figura para vocês enxergarem melhor. Perceba que eu cortei aqui a latinha do leite condensado, ó, cortei com a tesourinha, e abri. Abri a lateral. Onde é que estava esse chão aqui? O chão da latinha. Ó, essa distância linha. daqui até aqui, ó. O que era nesse canto? Exatamente, ó, o contorno do círculo, ó. Essa distância aqui, ó, contorno do círculo, é essa distância do retângulo aqui todinho, ó. No que ela era o contorno do círculo e abriu, o tamanho que tiver o comprimento do círculo é o mesmo tamanho do que abriu, não é não? Como é que a gente sabe o tamanho desse comprimento? Aí tem que decorar outra fórmula. Vocês falaram πr ao quadrado, só que πr ao quadrado é a fórmula da área do círculo. E tem outra fórmula que é o comprimento do contorno do círculo. Quem lembra dessa fórmula? Essa fórmula é parecida com a outra, só que o 2 que estava em cima vai para frente. 2πr. 2 vezes π vezes r. Está aqui ela, ó. Vocês estão enxergando direitinho só agora? para você memorizar melhor, quando é a área do círculo, esse 2 está aqui em cima, ó. πr elevado a 2. E quando é o contorno do círculo, o 2 desce, ó. É 2 vezes π vezes r. Tá legal? Tudo bem? E quanto é que é essa distância daqui para cima? Né, a altura que a gente chama? A altura desse papel é ou não é a mesma altura da lata? Então, a área desse papel é só fazer a base vezes a altura. 2πr vezes quem? Vezes h. De novo, o h dali vem para cá, aí você vai ter 2πr vezes quem? h. A área lateral do cilindro é 2πr vezes h. Então, recapitulando, nós falamos primeiramente de volume. Cuidado para não confundir área e volume. Volume é a capacidade interna. É quanto cabe na lata de leite condensado. É quanto tem de leite condensado dentro. Então, como é que calcula esse volume? Quando é cilindro? Área da base, πr ao quadrado, vezes h. Agora, outra coisa é, qual é a área do papel que está ao redor da lata? Né? A face lateral. Aí você abre o papel. Aí o papel é 2πr vezes h. Aí isso é a área lateral. E se eu quiser a área total da lata, é a área lateral, ainda tem as duas bases, né? Ou seja, πr ao quadrado, 2 vezes. Se for lata de leite condensado. Porque se for copo tem tampa obrigatoriamente. Então se for copo, só conta a base e não conta a altura. Então só conta a base uma vez. Mas se for a lata, conta a base embaixo e a base em cima. Tudo depende do contexto. Tudo é ler o comando e ver se ele está contabilizando as duas, a base
e o teto, a tampa e o chão, né? Ou está contabilizando só um? Vamos continuar? Olha que lindo. Enem 2010. Vamos para a questão agora. Olha o que o Enem fez. Ele colocou uma coisa chamada de manilha de esgoto. Alguém sabe o que é manilha de esgoto? É o cano. Na rua, quando a galera vai fazer, quando a CAGES vai fazer uma obra, ela abre a rua e bota uns anéis de concreto. Não tem? Já viram esses anéis de concreto assim no chão? Aqueles anéis de concreto são grossos, não são? É concreto assim, ó, é um círculo de concreto. Essa grossura a gente chama de espessura, né? É por onde passa o esgoto aqui dentro, ó. Essa camada de concreto aqui, ó, como se fosse um anel de concreto, formando esse cano de concreto, é o que chama de manilha. Está lá em cima, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Ixi, agora estou com medo aqui de apertar, eu acho que é esse, né? Mas é ali em cima, ó. Manilha. Manilha de esgoto é justamente o quê? Essa tubulação. É a tubulação de concreto. Em vez de ser tubulação de plástico, de PVC, que é aquilo que a gente usa na nossa casa, do cano de PVC na nossa casa, aqui é feito de concreto, porque vai passar esgoto ali dentro. Tudo bem? Continua. Essa espessura, ele disse que era de 20 centímetros. 20 centímetros é um palmo de mão, sabe? Essa é um palmo assim, ó, de espessura da manilha. E ele quer saber quanto é de concreto que eu vou usar nessa figura para construir essa figura. Como é que eu sei quanto é de concreto que eu vou usar? Só uma pergunta, quando ele pergunta assim, quanto de concreto eu vou usar? Eu estou falando de área ou de volume? Quanto, não é preenchimento, né? Vou preencher com concreto? Então é volume, vou calcular volume nessa questão aí. Não é pintura. Não é pintura. Se eu for pintar, é a área. Fosse calcular quanto de tinta eu vou gastar para pintar, era a área. Mas estou calculando o concreto, é o material que é feito, é que fica lá, preenche, vai preencher. como o Fábio falou. E aqui, pessoal, eu tenho claramente uma base circular grande e tenho uma base circular pequena. A grande envolve e a pequena vai ser retirada, é um buraco, é um furo que eu estou fazendo. Vocês concordam que o concreto vai ficar na parte laranja da figura aí? A parte branca tem concreto, a parte branca? Não, é o buraco, né? É vazio. A parte do concreto só a parte laranja. E aí o que acontece? Eu tenho que pegar o círculo grande e subtrair dele o círculo pequeno. Se eu pegar o grande e tirar o pequeno, o que sobra é o laranja, onde vai ter o concreto. Então, para calcular a base, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno e vou multiplicar por essa altura. A altura aqui é quanto? 4. Por que é a altura, pessoal? Porque ali está uma base, aqui está outra base, e é como se eu estivesse tombando as figuras. Mais uma vez ele está deitado, né? Mais uma vez ele está deitado. As bases são o final e o começo aqui, ó. E eu repito, são duas questões do Enem. Nas duas, o prisma estava deitado. Nas duas, você tinha que fazer o quê? Tombar a figura. Se você não soubesse que tinha que tombar, você perdia as duas questões na prova do Enem. Nas duas questões, você tinha que tombar. Tudo bem? Continua comigo, vamos lá. Como é que te calcula? Detalhe. Mais que isso, Fábio. Ele disse que cada metro cúbico de concreto custa R$10 e quer saber quanto é que gastou de concreto para construir essa manilha. Então tem muita questão que é assim, né? Você viu que a questão anterior ele queria só saber a capacidade. Essa eu já quero saber o quanto eu vou gastar. Aí ele vai te dar mais uma informação, que é o preço de cada metro cúbico, né? Ou seja, eu vou ter que calcular o volume, que eu vou saber quantos metros cúbicos são, e ainda assim depois multiplicar pelo preço. Que no caso é 10, né? Vou ter que multiplicar por 10, que cada metro cúbico vai valer R$10. Se eu continuar aqui a figura, eu vou ter o volume maior menos o volume
menor. O volume maior é por fora e o volume menor é por dentro, é o buraco. Não é isso que eu estou criando? Como se eu estivesse pegando ele inteiro e estivesse tirando a parte branca de dentro, né? O cilindro menor. A fórmula vai ser a mesma. Π R2 vezes H. Ele botou o Rzão grande e o Rzinho pequeno, porque o Rzão grande vai ser a do maior, do laranja, e o Rzinho pequeno do menor, que é o branco. Exatamente, aqui também é PR2H, só que um é o R maior e o outro é o R menor. O de fora que vai ser total e esse aqui é o que vai ser tirado, é o buraquinho ali que eu vou ter nessa figura. Esse buraquinho tem qual metro aí de raio? Quantos metros de raio? 1 metro. O branco é só 1 metro, ó. E o grandão é o completo. 1 metro mais 0,2 vai dar quanto? 1,2. Então o raio grande é 1,2 e o raio de dentro é só 1 metro. E veja, tu colocou lá, Ângelo, ainda, ele deu o valor do π, não foi? É. O π lá ele falou que era 3. Acho que era 3,1, voltei para ver. 3,1, 3,1. Continua aqui, ó. Substituindo os raios. Quanto é que é o raio do grande? 1,2. Porque é o raio grandão, vai até lá em cima. Quanto é que é o raio do pequeno? É só 1 metro. O raio do primeiro é 1,2, o raio do outro é só 1 metro. E quanto é que é a altura, que é a distância daqui até ali? Todos os dois é a mesma altura, 4. 4 metros, ó. De novo, a gente tem que pensar o seguinte. Adianta botar logo o 3,1 logo aí na conta? Você ia ficar com a conta chata, cara, para fazer. Imagina, 3,1 vezes 1,2 ao quadrado vezes 4, ia ficar uma conta chata. Então eu tentei só ter calma na hora de substituir o π por 3,1. Vou ter calma. Deixa para o final. Eu vou primeiro fazer essa contazinha aqui, ó. Quanto é, ó? 1,2 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Então dá 1,44. 1,44 vezes 4 deu 5,76. A outra é bem facinha. Quanto é 1 ao quadrado? 1 vezes 4. 4. 5, Observe que ele não substituiu o π ainda, ó. Deixou o π mesmo. Eu deixei o π para deixar fazer a conta com ele no final. No final. 5,76 π menos 4 π. Considera que o π é uma banana. 5,76 bananas menos 4 bananas. É só tu deixar o π aqui embaixo, no cantinho dele, e trabalhar só com os números que tem na frente e subtrair só eles. Quanto é 5,76 menos 4? Vai dar 1,76. E aí você faz 1,76, só agora é que você vai substituir pelo 3,1. E agora a conta é chatinha mesmo, né? Naquela outra era 0,5, aí estava aquele truquezinho de multiplicar por 2, né? Mas agora está mais chatinho, 3,1, 1,76, vai na fé, faz a continha. Lembrando, quando é conta com vírgula, você faz de conta que não tem vírgula, como se você fizesse 176 vezes 31. Faz, papel. Depois conta 1, 2, 3 casas. Aí você volta. 1, 2, 3, ó, passou a vírgula. Essa conta 176 vezes 31 vai dar 5.456. Como tem 3 casinhas depois da vírgula, ó, você conta 3 casinhas e passa a vírgula. Dá 5,456. Só que isso é metro cúbico. E cada metro cúbico custa quanto? R$10. Então eu vou ter que multiplicar isso aí por quanto? Por R$10 para saber quanto é que eu vou gastar para fazer essa manilha de esgoto. Se eu pegar os 5,456 e multiplicar por R$10 de cada metro cúbico, R$10 de cada metro cúbico vai ficar 54,56. O gabarito então é a letra D de dado. Tá tranquilo até aí, pessoal? Repito, segunda questão do Enem, uma foi de prisma, a outra foi de cilindro, mas as duas têm uma coisa em comum, qual é? As bases paralelas iguais estavam na frente e atrás, tinha que virar para botar uma embaixo de cima e enxergar que essa distância é que era a verdadeira altura, que estava apenas deitada.
Você tinha que levantar a altura para ela virar a altura para vocês. Tá tranquilo, pessoal, até aí? Eu acho que sobre cilindro tá bom. Prisma e cilindro, eu acho que a gente vai acertar as questões da prova. Essa figura, lembra o que a gente falou dela lá no comecinho, o tal do paralelepípedo? O paralelepípedo tem uma coisa bem especial. Os ângulos de 90 graus. Os ângulos retos de 90 graus. Essas figuras são extremamente conhecidas, não por nós? Dado. O nome desse bichinho aqui, Fábio? Cubo mágico. Cubo mágico. Por sinal, qual é o outro nome que nós damos para essa figura? Cubo. Quando o paralelepípedo tem todos os lados iguais e todos os ângulos de 90 graus, ele é chamado de paralelepípedo, retângulo, do tipo cubo. Ele é um cubo. Cubo, então, é uma figura desse tipo, tem tudo igual. E o detalhe, galera, que eu quero que vocês olhem para lá, é o seguinte, olha aí. Pronto. Olha que lindo. Nós falamos de área. Falamos de volume, não foi o que cabe dentro? Falta falar em distâncias. Por exemplo, se eu quiser chegar até aquela menina ali, ó, eu vou falar em área, vou falar em volume, eu vou falar em quê? Distância. Como é que eu calculo essa distância espacial para sair daqui, dessa altura que eu estou e chegar até ela que está lá embaixo? Ainda vou ter que andar no chão, alguma distância. Normalmente, a gente se vale de uma coisa especial da matemática chamada Teorema de Pitágoras. Olhem para essa figura que está genial aqui, olha aqui, ó. Olha para essa figura bem aqui, ó. Está vendo o chão? Chão. Lembra? Chão. Desce aí para ver. Chão. Não aguento não, mas meu Vai joelho já lá, foi. mano. Bora nós, ó. Eu vou pegar essa figura e vou pintar. Olha que lindo. Pintei ela de rosinha. O que aconteceu com o Dzinho aí? O Dzinho é a diagonal. Mas é diagonal apenas de quem? Do chão. Só da base. Como é que a gente calcula se é diagonal só da base, tio Fábio? Tu tem esses valores aqui, A e B, ó. Né? Geralmente o A, o B e o C é o que eu falei para vocês. Comprimento, largura e altura. São as medidas, as dimensões que eu tenho sempre do prisma. Se eu quiser calcular esse D, esse rosiozinho que o Ângelo falou aqui, tem um 90 graus aqui, ó. É um triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo. E aí vale o teorema do Pipi, né? Teorema de Pitágoras. Né? Como é? D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí, ó. Aí, tio Fábio, estava atrás de você, homem. Ah, tá atrás de mim. Se eu souber quem é o A e souber quem é o B, eu vou saber quem é a diagonal. É só fazer um teorema de Pitágoras. Tá legal? Por exemplo, se o meu A for 4 e o meu B for 3, esse é o mais fácil de todos, né? Quando um cateto é 4 e o outro cateto é 3, quanto é a hipotenusa? 5, né? Aquele triângulo famoso, né? O 3, 4, 5, né? Vai. E aí, tio? E se eu quiser, essa distância que o Ângelo falou, daqui para ali, ó. Aí eu tenho que saber a do chão, a que sobe, ó. Se eu tinha o A, e tinha o B, e tinha o C, eu consegui calcular esse Dzinho aqui, não foi? Pois se eu quiser calcular a diagonal que atravessa toda a figura, ó. Essa que sai do cantinho de cá e vai até o vértice oposto lá, o Dzão. Aí já aparece outro triângulo retângulo. Esse, ó. O Dzinho é o chão, o C é a altura e o Dzão é a hipotenusa. Aí vai outro Pitágoras. Outro triângulo amarelo. Triângulo amarelo. Olha o amarelo aí aparecendo. Esse Dzinho é e um o Czinho são catetos. Dzinho é um cateto, Czinho é um cateto. E o Dzão? E o Dzão é a hipotenusa. Outro Pitágoras. Ó. Quando você bota na fórmula, Pitágoras, D ao quadrado, Dzão ao quadrado, é Dzinho ao quadrado, mais C ao quadrado. Mas quem é o Dzinho? Vocês lembram dele? Ele é amiguinho de vocês, já conhecem ele, ó. Quem é o Dzinho ao quadrado? Quem é? Nem A2 mais B2? O Dzinho ao quadrado nem A2 mais B2?
E ali não tem Dzinho ao quadrado? O que a gente faz? Adivinha? A gente pega o Dzinho, olha para cá e diz, olha, ele está aqui embaixo. Então ele pode ser trocado por quem? Pode ser trocado por quem? Pelo A2 e pelo B2, ó. Eu tirei o Dzinho que estava aqui e botei no lugar dele o que é igual a ele. Eu botei quem no lugar dele? O A2 e o B2. Nem é a mesma coisa, não? Só que aí a fórmula ficou mais fácil. Diagonal grandona, principal zona aí do paralelepípedo, é só pegar cada um deles ao quadrado, o A, o B e o C ao quadrado, somar e tirar raiz quadrada. Dzão ao quadrado, quem é Dzão ao quadrado? A2 mais B2 mais C2 igual a Dzão ao quadrado. Calcula esses três, soma, depois passa o quadrado para o outro lado, tirando a raiz quadrada. Meu povo, vocês entenderam a diferença de Dzinho e Dzão? Entenderam? Qual a diferença entre Dzinho e Dzão? Dzinho está no chão e Dzão está voando. Não está voando? No mundo real, nós andamos, mas nos desenhos animados, a gente conhece o tal do super-homem que sai voando, não tem? No mundo animal tem coisas parecidas com essa aí. Por exemplo, existe um animalzinho chamado de formiga e existe um animalzinho chamado de abelha. Abelha aparece. Alguém sabe a diferença entre uma abelha e uma formiga? Qual a diferença entre uma abelha e uma formiga? Os dois são insetos, eu sei. Uma ferrou, mata, o outro só faz cosquinha, eu sei. Mas para a gente, qual a diferença? Formiga não voa e a abelha voa. Qual é a menor distância entre dois pontos? Qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta, não é não? Se eu quiser sair desse ponto e chegar lá em cima, qual é a menor distância? É uma reta. Mas formiga consegue voar daqui para lá? Só se for aquela de chuva, né? Se for uma abelha, a abelha consegue ir pela menor distância voando daqui para cá. Mas a abelha, formiga consegue fazer isso? Então tem uma questãozinha da prova, que foi uma questão de Enem anterior, que trabalhou com isso, e ela tornou esse raciocínio um pouco mais difícil para a gente. Porque a formiga, ela precisa ir pelas paredes para chegar lá. Ela não consegue ir direto. Ela tem que descer pela parede, andar no chão pela parede. E a abelha só é que conseguiria ir voando. A questão que caiu foi exatamente essa aqui, ó. Uma formiga quer sair desse ponto A lá para o ponto B, que está lá em cima. E ele perguntou o seguinte: qual a menor distância que ela precisa percorrer para chegar até o vértice B, caminhando sobre a superfície, ou seja, caminhando pelas paredes. Essa questão é capciosa, viu? Perigosa. É dificílima, mas vocês são alunos da Academia Enem, vão chegar lá tranquilos, porque vocês vão se tocar de uma coisa que eu vou fazer com vocês. Eu vou mostrar. É uma ação que a gente vai transformar essa figura para você ver o que a formiga pensa. Olha o que a formiga faz. Ela está aqui e quer subir, não quer? Presta atenção. Ela pode ir voando. Ela vai ter que ir pela parede, não vai? Aí a formiga é esperta, mais esperta que nós. Olha o que ela faz, ó. Ela imagina que essa parede que está aqui em pé na frente, ó. Está vendo essa parede? Está vendo? Ela pensa, se eu subisse por aqui e fosse direto, seria um caminho rápido? Vocês acham que esse caminho que o Ângelo desenhou é o menor de todos? É o mais perto para ela? Sim ou não?
Sim, né? Você viu Ela o caminho sobe bom? retinho aqui, ó, e quebra na diagonal, né? Ali, ó. Será que esse é o menor caminho? Será? Esse é o perigo da questão. Olha o que Muita gente achou que esse era o menor caminho. olha o que a formiga realmente fez na cabeça dela. Ela fez isso, ela pegou essa parede, ó, e fez uma curvazinha e foi, e deu certo. E chegou lá, mais rápido. Ângelo, é o menor caminho esse, será? Para a gente entender se é o menor caminho, olha o que eu vou fazer, presta atenção, ó. Eu vou pegar essa parede que está aqui na frente, eu vou pegar essa parede e vou dobrar. Alguém já pegou uma caixa de sapato e abriu assim a caixa? Foi isso que ela fez, ela levantou a tampa. Espera aí, cara, se tu pegar essa parede e levantar, esse ponto, vem ou não vem para cá? Qual é a menor distância para eu sair daqui e ir direto para lá? Adivinha qual vai ser a menor distância? Vai ser essa que ela estava fazendo? Essa vermelha, não é essa aqui não? Deixa eu mostrar uma coisa para eles aqui, Ângelo. Olha para a nossa apostila aqui, né? A formiguinha, ela tá aqui, nesse ponto, né? E quer chegar aqui, ó. A formiguinha tá aqui, nesse ponto, ó. Não, tá aqui, ó. Tá aqui ela. Tá aqui ela e quer chegar aqui, Fábio. Ó. Pronto, ela tá aqui e quer chegar aqui, né? Ó, vocês falaram assim, né? Sobe aqui e anda assim na diagonal, certo? Qual é a ideia mais fácil? A formiguinha. Essa parede e essa parede, aparentemente são duas paredes diferentes. Mas se eu levantar essa aqui, ó. Não, mas eu quis fazer assim, até para ficar mais fácil, ó. Se ela tá aqui e ela tem que vir para cá, eu posso levantar essa folha aqui, ó. Aí a formiguinha, ó, ela vai fazer assim, na verdade, ó. Direto. Ela vai Entendeu? fazer o caminho reto agora. Não é, ó, ela não vai fazer isso aqui, isso aqui. Ela vai levantar essa parede e fazer esse caminho aqui direto, ó. Você tem que... olha para cá o que é mais perto. É mais perto eu fazer isso, ó. Ou fazer isso, ó. Não é esse primeiro aqui, ó, direto, ó. O anjo só deitou a tampa para cá, ao contrário. Eu só peguei essa parede aqui e levantei. Ele levantou essa aqui, né? O vermelho veio para cá, ó. Tá vendo? Eu vou até pegar o anjo levantou essa parede aqui, ó. Pegou essa parede aqui, ó, que a formiga tá bem aqui, ó, e levantou assim, ó. Aí a formiguinha já veio pro outro canto aqui. Aí, ó, esse caminho é o vermelho, não é isso? Olha o azul, olha o azul. O azul ele vinha por aqui para subir, não era isso? O azul agora é como se ele fizesse por aqui, ó. É como se ele fizesse por aqui. Tá vendo o azul aí, ó? Eu vou apagar o azul de baixo, ó. Qual é o menor? O vermelho ou o azul? O vermelho está indo lá por fora e o azul está indo aqui por dentro. O azul não é menor, não? Agora eu te pergunto, para ser mais rápido ainda, o que a formiga ia fazer? Ela ia direto. Ponto. Uf. Então, quando vocês estiverem falando em formiga que anda pelas paredes, ou aranha que anda pelas paredes, ou qualquer animal que anda pelas paredes, o que você vai fazer? Em vez de você ficar inventando, querendo descobrir por onde é que ele passa, dobre a figura. Pegue a parede por onde ele ia passar e faça assim com ela. E veja, qual é o menor caminho indo aqui pela parede, botando essa parede reta com a tampa? O menor caminho é como? Direto. Com isso, eu consegui fazer com que a questão ficasse muito mais fácil. Porque lá na ponta, a parede não era quadrada, não era como se fosse retangular, ela continua retangular. Ou seja, surge aqui o que a gente chama de teorema de Pitágoras. Esse 8 que está aqui, ó, é o mesmo 8 daqui e é o mesmo 8 aqui. Esse 4 que estava aqui, ele dobrou, ó, o 4 veio para cá. 4 daqui com mais 8 aqui, vai dar quanto aqui? 12. E aqui, quanto é que é isso aqui? É o 9 que estava embaixo que levantou. O 9 levantou. Aí aqui, ó, se aqui ficou 9, isso aqui ficou 12, 4 com mais 8 deu 12,
é só aplicar o teorema de Pitágoras, o gabarito é 15. E aí, Fábio, só o pessoal está chamando aí, só para finalizar. A única coisa, isso aqui já era o gabarito, tá? O gabarito já era, ó, se você voltar para o enunciado, o gabarito já era a letra E. Letra E não, foi mal, ó. Letra D, né? Letra D, foi mal aqui, esqueça. Aqui tem um D, tá? Aqui tem um D escrito. Letra D. Mas para vocês garantirem, a pergunta é: era obrigatório a formiga ter ido por essa parede? Não. Ela também podia ter ido por qual parede? Adivinha? Por essa daqui, não podia? Ela podia ter ido por essa, como eu acabei de fazer, e também podia ter ido por essa. Aí você também tinha que ter feito na prova, levantando essa outra parede por onde ela tinha ido. Vamos ver como é que seria pela outra parede, ó. Pela outra parede agora, ó. Pela outra parede, ó. Ela viria para cá. Só que se ela fosse por essa outra parede, eu acabei de ensinar para vocês qual é o bizu de descobrir o menor caminho por uma parede. O menor caminho por essa parede. Qual é o menor caminho? Levanta a parede e bota a parede rente com quem? Com a tampa. Levanta a parede aí, ó. Aqui não é 4? Aqui não é 4? O 4 subiu. Aqui não é 8? O 8 subiu. Qual é o menor caminho para sair daqui e chegar lá na ponta? É pelo caminho vermelho? Indo para lá para depois ir? Não. É pelo caminho azul? Indo para cá para depois ir? Também não. O menor caminho qual é? Indo direto. E se eu for direto, quanto é que vale essa distância? Eu acabei de falar, 8. E quanto é que vale aquela dali? 4, que vai subir, ó. 4, cadê? Aparece, meu filho. O 4, ali, ó. O 9 subiu, ó. O 9 foi para lá. O 4 que subiu aqui, ó, vai aparecer aqui. E o 8 vai aparecer aqui. Eu tenho que lados? Um lado 8. 4 mais 9 quanto é? 4 mais 9? 13. 13. 8, 13. Aplicando o teorema de Pitágoras. Se você fizer essas contas, vai dar 233. Para quem não lembra, 233 é maior que 225. 225 é 15 ao quadrado. Então isso aqui é maior do que 15. O outro gabarito não tinha dado 15? Esse aqui não deu maior? Então qual é o melhor dos dois caminhos? É o de 15 ou maior do que 15? O de 15. Então realmente a melhor parede era essa aqui para ele subir. Indo por essa outra parede, a distância ia ficar um pouquinho maior. Ângelo, e como é que a formiga sabe disso? Cheiro. Ela sente o cheiro e vai seguindo o cheiro onde está mais perto. E o cheiro é que indica a ela esse caminho. Ah, quer dizer que ela não vira a parede? Não, ela nem lembra. Ela não faz essas contas não, mas ela procura o menor caminho pelo cheiro. Eu só quero que vocês entendam que o mundo espacial, as figuras estão aí, ó, uma parede, outra assim. Vocês podem mexer nisso para a coisa ficar plana e tornar a questão mais fácil para vocês. Do mesmo jeito que nos prismas eu peguei a figura e tombei, aqui eu peguei as paredes e levantei. No que eu levantei a parede ficou reta, ficou plana, junto com a parte de cima, e a questão se tornou um pouco mais fácil para a gente. Mas ainda assim é uma questão difícil essa. Ainda assim é uma questão bem difícil. Enfim, meu povo, a gente tentou aqui trabalhar com vocês, com vários conceitos. Tinha que falar um pouquinho também de pirâmide. Vai ficar guardado lá, eles podem acessar depois. Tem a plataforma, né, que eles podem acessar, Pode não é isso? acessar. Pronto. Lá na plataforma vocês vão ver a gente falar tanto de pirâmide, que a diferença é porque só tem um vértice lá em cima, como também vai estar falando sobre cone, tá bom? Só um detalhe, olha só para essa figura aí que eu botei no final, ó. Tá vendo essa pirâmide? A base dela tá para lá, não tá? Ou melhor, tá para cá, não tá? O que é que tinha que fazer para enxergar essa pirâmide? Sempre o Enem é sobre virar as figuras.
virar, tombar as figuras. O Enem fala muito disso. Tomem cuidado que às vezes para você enxergar as coisas, é só você fazer uma pequena ação sobre a figura. Pega o caderno de prova, macho, e deita assim, ó. Vira o caderno de prova, se for o caso, entendeu? Pega o caderno de prova e faz a prova deitada, para enxergar a figura como ela precisa ser. Era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo de prova do Enem. Espero que vocês lembrem de olhar o material. Quem quiser entrar em contato com a gente, eu sou Ângelo Victor. Meu Instagram é angelovictor.lins, lá no Instagram. E qualquer coisa, mandem lá um direct para a gente, que a gente vai tentar ajudar vocês na medida do possível, tá bom? angelovictor.lins. A prova do Enem não é somente sobre fazer as 45, é sobre fazer as questões fáceis dessas 45. Lembre-se disso. Se saiu da prova aperreado, porque não soube fazer uma ou outra questão, é normal. Acontece isso com todo mundo. O que vocês não podem é perder as questões que são fáceis. Questões fáceis, se dediquem bem a elas, tá bom? E galera, nós estamos aqui nesse último final de semana aqui no ginásio, né? Mas nós teremos ainda nas vésperas do Enem, tanto a véspera da primeira prova, como a véspera da segunda, nos CUCAS, Janguruçu e Pici, tá certo? Então fiquem atentos nas nossas redes sociais, que vai estar informando a vocês, mas no dia da véspera lá também, pela manhã, né, Rose, que vai ser? Pela manhã, tá? Excepcionalmente porque, para não ficar tão cansativo, que a prova já é no outro dia. Então vamos fazer um aulão de véspera, fiquem atentos que a gente vai estar divulgando em 2 CUCAS, Janguruçu e Ipici. Vão ter 2 professores lá dando aquelas dicas finais para a provinha de vocês. No mais, beijo no coração e obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Lembre-se, ó, fé, esperança e amor. Tá tudo certo, o caminho de vocês é todo correto. Nós estamos aqui para lhes ajudar, mas acima de tudo, ter a certeza da vitória de vocês nesse domingão de prova. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, galera.